tá bom. Então, vamos lá. Unidade 4, que essa semana eu preciso da matéria, para semana que vem a gente fazer prova. Semana que vem é prova. Segunda-feira que vem, tá? Tá lá no... Tá bom. Não sei se você viu, mas tá no sistema também. Eu... Tá lá, Esse eu vi. tá lá na agenda lá de vocês. E vai ser a unidade 4 inteirinha. Beleza? Então, ó, vamos lá. Unidade 4, tema 2, página 18. Tá bom, Isa? Tá bom. Vamos lá? Área do retângulo e do quadrado. Isa, agora nós estamos entrando numa parte da matemática, da geometria, que são fórmulas. E fórmulas não tem muito assim o que a gente pensar, e sim você entender como elas são executadas e como, né, como se aplica a fórmula. Então, por exemplo, eu tenho um quadrado e tenho um retângulo. Então, ó, quando eu estou trabalhando geometria plana, plana lembra o quê? O que lembra você plano? Plano. Reto? Plano. É um plano reto. É o plano que a gente está trabalhando assim, ó. Por exemplo, a palma da minha mão é um plano, certo? E quando eu trabalho geometria plana, eu só posso trabalhar duas situações: a área ou perímetro. Então, o perímetro é a soma dos lados. É a soma dos lados de qualquer polígono, tá? Então, eu posso ter qualquer, assim, ó, forma ou polígono. Isso aqui é um polígono, tá? Então, eu posso ter... E o que é o perímetro? É a soma dos lados. E quando eu falo de área, área é a área que esta figura ocupa. Tá bom? Então, o perímetro é a soma dos lados e a área é o espaço onde ela ocupa. Por exemplo, se você coloca o seu celular, ó, o celular aqui, certo? Se você pega e coloca o celular em cima da mesa, ele não vai ocupar uma área. Então, isso é a área, tá? E a área, ela pode ser calculada de diversas formas conforme a sua figura. Então, a figura de um quadrado, o que é um quadrado? 4 lados iguais, tá? Então, por exemplo, é esse cara aqui, ó. Para a figura ser um quadrado, ela tem que respeitar dois critérios. Primeiro, os lados têm que ser todos do mesmo tamanho. Segundo critério, todos os seus vértices, o que é o vértice? É a junção de duas retas, certo? Então, eles formem um ângulo de 90 graus. Quando eu tiver esses dois critérios, eu tenho um quadrado. Tá bom? E a área do quadrado, ou seja, a área interna dele aqui, ó, é calculado por lado vezes lado. Então, a área de um quadrado é lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Portanto, se eu falo para você que um quadrado, o lado dele mede 4, logo a área dele vai ser quem? 4 vezes 4. Ou 4 ao quadrado, que vai dar 16. Sim. E aí, você tem que tomar cuidado com a unidade. Se a unidade for metro, fica metro quadrado. Se a unidade for centímetro, fica 16 centímetros quadrado. Então, por exemplo, ficaria assim, ó, 16 centímetros quadrado. Então, quando você vê um problema onde a unidade está elevada ao quadrado, eu estou falando de área. Então, por exemplo, se eu falar para você, um terreno tem a forma de um quadrado e a área desse terreno equivale a 25 metros quadrados. Quanto vale
o lado desse terreno. Bom, se a área do quadrado é 25 metros e a área de um quadrado é lado vezes lado, então é só você pegar e substituir aqui, né? Coloca 25 aqui. Que número? E extrai a raiz de 25. Quanto dá a raiz de 25? 5. 5. Então, o lado do terreno é 5. Porque 5 vezes 5 vai dar 25. Entendeu? Entendi. Então, tá bom. Então, tanto o quadrado, que tem esse formato aqui, ó, com os 4 vértices 90 graus, quanto o retângulo. Veja que o retângulo é diferente do quadrado. Por quê? Porque os dois lados aqui maiores são iguais e os dois lados menores também são iguais. Os 4 vértices também são de 90 graus. Ok? A única diferença entre o retângulo e o quadrado é que os lados são diferentes. Mas o retângulo, a área do retângulo também é calculado do mesmo jeito, lado vezes lado, só que nós chamamos de base vezes altura. Então, a área de um retângulo é dado por quem? Base vezes altura. Mas veja que a área de um quadrado também eu posso chamar de base vezes altura. Também, a área de um quadrado também é base vezes altura, só que nós chamamos de lado. Lado vezes lado, certo? Certo. Tudo bem? Tá? É só apenas nomenclaturas diferentes aí. Mas o jeito de cálculo é o mesmo. Tá bom? Então, ó, a área de um retângulo é dada por base vezes altura. O exemplo da apostila de você está falando aqui, ó, que cada quadradinho mede 1 centímetro. Ó. É um quadradinho 1 por 1. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, é 1 centímetro quadrado. E aí ele fala, ó, que há 60 quadradinhos aqui, ó. Então, 60 quadradinhos, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, vai dar 60 centímetros quadrados. Então, o que ele fez? A mesma coisa, ó. Ele pegou esse aqui, ó. Ele contou quantos quadradinhos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 quadradinhos aqui. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, a área do retângulo é base vezes altura, ou seja, 10 vezes 6. E vai dar 60. Se a unidade é centímetro, centímetros quadrados. Você entendeu? Entendi. Se a unidade for... E se a unidade for metro? Fica metro quadrado. Se for quilômetro, fica quilômetro quadrado. Belezinha? Sim. Então, tá bom, então. Então, ó, a área, então, de um retângulo, ó, é base vezes a sua altura. Ok? Ok. Então, ó, a área de um retângulo, de um quadrado, ó, também é base vezes altura, Isa. Só que nós chamamos de L, de lado, né? Lado L. Então, vai ser base vezes altura, mas como é lado, então vai ficar lado vezes lado, que vai dar lado ao quadrado. É a mesma coisa. Beleza? Sim. Ó, todo quadrado é um retângulo, hein? Não esqueça disso. Nem todo retângulo é um quadrado, mas todo quadrado é um retângulo. Ó, Isa, paralelogramo. Ai, meu Deus, que nome doido. Paralelogramo, né? Paralelogramo. É essa figura geométrica aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. É o balãozinho de São João, sabe? Da festa junina. Você pega ele assim e puxa ele assim, ó. Ele é meio, na verdade, não é nem o balãozinho, porque o balãozinho é o losango. Na verdade, ó, você tá com uma folha assim, ó. Pega a folha sua de caderno e faz assim, ó.
E aí, olha que interessante. Você pega ela assim, ó, pega uma folha assim, ó, e aí você puxa ela assim um pouquinho, ela vai ficar inclinada assim, ó. Essa figura geométrica chama-se paralelogramo. E olha que interessante. Se eu pegar este vértice do paralelogramo e traçar sua altura aqui, ó, veja aqui, ó, esse lado aqui, ó, formou um triângulo, tá vendo? Sim. E se eu pegar esse triângulo e colocar desse lado aqui, ó, ele vai virar um retângulo. Então, a área de um paralelogramo também é base vezes altura. É como se fosse um retângulo. Só toma muito cuidado, porque a altura é sempre perpendicular à sua base de referência. Então, ó, nesse caso, esses lados aqui, ó, não são alturas. Por quê? Porque a altura sempre tem que fazer o quê? 90 graus. Tá vendo? Tá bom? Sim. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Esse aqui, ó, em vermelho que eu estou fazendo aqui, ele é o lado, não é a altura. E a fórmula é base vezes a sua altura. Base é essa aqui mesmo, ó. Mas a altura é essa aqui, ó. Faz 90 graus com a base. Tranquilo? Sim. Área do trapézio. Trapézio lembra círculo, né? Uhum. O que é um trapézio? Trapézio é essa figura aqui, ó, geométrica, tá? Aonde eu tenho duas bases, elas sendo paralela, uma base paralela a outra base, só que as bases, elas têm medidas diferentes. Então, nós chamamos de basona e aqui basinha. Então, a área de um trapézio vai ser a soma das duas bases. Então, vai ser assim, ó, basona mais basinha dividido por 2, e tudo isso vezes a sua altura. Veja que a altura, de novo, Isa, ó, a altura faz 90 graus com a base. A altura faz 90 graus com a base. Ok? Ok. Então, pela fórmula, é a mesma coisa que você pegar um paralelogramo e cortar ao meio. Quando você corta o paralelogramo ao meio e vira ele assim, encaixa ele, ele vai formar, na verdade, ele vai formar uma figura que de um lado com o outro vai somar a basona mais basinha. Então, você vai achar a média aritmética. Beleza? Sim. Ó, então tem bastante fórmula, tá, Isa? Essa área da geometria não tem jeito, tá? Ó, Tá bom. losango, tá? Não é losango, é losango. Losango, tá bom? Então, ó, o losango, só lembrar da área de um triângulo. A área de um triângulo, ó, a área de um triângulo é dado por sua base vezes a sua altura dividido por 2. A área de um losango é a mesma coisa, só que o losango ele tem, ó, a diagonal maior, que nós chamamos de desão, e a diagonalzinha menor, que nós chamamos de desinho. Então, a área do losango, ele assemelha muito à área do triângulo, tá? A área do losango vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Mas quem é a base? Quem é a altura? Então, ó, a base é o desinho, a altura é o desão, por 2. Desinho vezes desão dividido por 2. Ou desão vezes desinho dividido por 2. Eles são... Perceba que eles são meio similares. Retângulo, quadrado, paralelogramo, sabe? Triângulo, losango. Veja que triângulo, losango, as fórmulas são bem similares. Ok? Ok.
Então, ó, tá aqui a fórmula diagonal, zona vezes diagonalzinha dividido por 2. A área de um triângulo, que eu já falei para você também, ó, é base vezes altura dividido por 2. É como se eu pegasse um losango. Ó, Isa, tá vendo o losango, o paralelogramo? Tá vendo o paralelogramo? Qual que é a área do paralelogramo? Base vezes altura, certo? E eu pegasse ele e cortasse aqui na diagonal, ó. Veja que ele aparece o quê? 2 triângulos. Então, a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, essa é a área de um triângulo. Beleza? Sim. Tranquilinho? Sim. Então, tá bom, tá? Então, ó, por exemplo, exercício 1 aqui, ó. Represente um triângulo cuja área equivale a 15 centímetros quadrados. Então, ó, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Certo. Aí ele fala assim, ó, 15. Então, a área vale 15. Então, vai ficar assim, ó, 15 é igual a base vezes altura por 2. Então, você precisa achar um valor de uma base, o valor de uma altura e dividir por 2 para que dê 15. Entendeu? Então, por exemplo, a base vezes a altura, por exemplo, a base, ela poderia ser 6 e a altura 5. Porque, ó, 6 vezes 5 dá quanto? 6 vezes 5? É, dá 30. 30 dividido por 2, 15. Então, a base é 6, ó. Aqui é 6, ó. E a altura dele aqui, ó, é 5. Então, você pode fazer assim. Entendeu? Sim. Eu acho que sim. Então, tá bom. Então, aí vai ter os exercícios para você fazer, né? Então, vai ter aí trapézio, triângulo, né? Para você fazer. Toma Até a cuidado. página Até a página 25. Isso, até a página 25. Muito bem. Essa aula ativa a gente vai fazer na volta das aulas. E aí a gente acabou a apostila. Que é o próximo é tratamento de informação, não é? Sim. E a apostila acaba aí na página 42. Então é isso aí. O tema 2 hoje foi área de figuras planas. Então, as figuras planas que nós vimos foi quem? Triângulo, a área dela, base vezes altura dividido por 2, paralelogramo, base vezes altura, losango, diagonal zona vezes diagonalzinha dividido por 2, quadrado, lado vezes lado, que dá lado ao quadrado, retângulo, base vezes altura. E trapézio, né? Basona, que é a maior base, mais a basinha, que é a menor base, tudo isso dividido por 2 vezes a sua altura. Essas são as áreas das principais figuras geométricas. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida, Isa? Não. Não? Então eu vou postar os exercícios para vocês fazerem, né? E aí para vocês me entregarem na sexta-feira. Sexta-feira eu corrijo e segunda-feira é a prova, já baseado nessa apostila número 4. Combinado? Sim. A prova bimestral vai ser igual à nossa prova mensal? Você vai mandar um link? Sim, sim. Vou mandar igualzinho que eu fiz. Manda o link, aí você vai lá, faz a prova. Só que a prova mensal eu fiz ela na sexta para vocês. E agora eu vou começar na semana com vocês. Então eu acho que a minha prova vai ser a primeira agora. Vai ser na segunda-feira da semana que vem.
Por quê? Porque aí na segunda-feira da semana que vem, eu aplico a prova. Na sexta-feira, eu corrijo a prova e é bem provável que eu já tenha fechado a média também bimestral. Aí na segunda-feira do dia 29, eu não sei se a gente vai ter aula ou não, porque praticamente eu fechei todo o bimestre. E aí eu acho que eu vou liberar, porque vai ser o último dia antes das férias, que começa dia 1º de julho. Então, a minha ideia é finalizar, corrige a prova, tudo bem. Se der, eu já passo as médias bimestrais e aí você já fica tranquilinha, só para agosto. Beleza? Tá bom. Beleza.